Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e estou aqui com mais uma aula, mais um assunto sobre o teatro, sobre as artes teatrais, né? Sobre tudo aquilo que envolve, né, esse meio artístico, os bastidores, o que que acontece. Já falamos sobre muitas coisas, já estamos na aula 93, então olha quanto assunto já foi falado. Então se você chegou agora, volta para você ver todos os vídeos, ver tudo que foi falado, tem muita coisa interessante. Nesse momento, nós estamos falando de uma coisa que todo brasileiro gosta. É muito difícil alguém não curtir esse assunto, ou não gostar, ou não se interessar, ou buscar saber o que está acontecendo, né? E eu estou falando do carnaval, né? Então, um grande momento histórico aqui pra gente. E, pra quem não sabe, né? O teatro está muito envolvido no carnaval. O carnaval nada mais é do que grandes apresentações teatrais, representações, né, vistas a tamanhos grandiosos, né, apoteose, imagina aquela coisa. São grandes representações e o teatro sempre esteve muito envolvido com isso tudo. E a partir desse livro aqui, a história do teatro brasileiro, né? Nós estamos falando sobre o carnaval, né? Então nós voltamos no tempo, nós estamos no século, né, nas primeiras décadas do século XX, então nós vamos falar um pouco do que estava acontecendo naquela época, das revistas de carnaval. Vamos procurar saber? Eu falei um pouquinho na aula anterior sobre isso, a gente entrando no pré-modernismo para o carnaval, né? E aí agora nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, vem comigo. Paramos aqui. Olha, gente, esse livro é maravilhoso, tá? Eu sempre vou falar isso aqui porque ele tem muita coisa para falar, muita coisa para ver. E um dos assuntos aqui nesse momento é o carnaval. Então, bora lá. Tais agremiações, denominadas os fenianos, fundada em 1869, os tenentes do diabo, fundado em 1855, e os democratas, fundado em 1867, olha lá como vem longe a história, assumiram o papel de destaque anteriormente alcançado pelas atrizes da revista, cujos admiradores organizavam-se em partidos. Nesse momento, as torcidas na plateia não eram mais pelas vedetes, mas por esses três clubes tão importantes para a cidade, cujos apelidos forneceram o título de uma das melhores e mais famosas revistas carnavalescas, da autoria de Cardoso de Menezes, estreada na Companhia de Revistas e Burletas do Teatro São José em 1912. Gato, Baeta e Carapicu, na qual o comadre carioca encaminha para o concurso realizado pelos clubes os pretendentes à mão de Vitória, filha da História, estimulando-os a fazerem o melhor desfile, cujo prêmio será a mão de Vitória. No mesmo ano, Gato, Baeta e Carapicu enfrentou a concorrência de duas outras montagens alusivas ao carnaval. A revista burleta O Carnaval, de Ataliba Reis e João Cláudio, que encenada no Teatro Rio Branco, obteve um grande êxito, alcançando 128 representações, e a revista Zé Pereira, também da autoria de Cardoso de Menezes, e igualmente um grande sucesso no Teatro São José, onde alcançou 150 representações. O carnaval foi tema também de duas das últimas peças de Arthur Azevedo. Olha Arthur Azevedo aqui, gente. O mais importante autor da segunda metade do século XIX, responsável pela consolidação das revistas burletas, paródias e operetas traduzidas do francês. Comeu. Teve sua estreia no Teatro Lucinda em 1902 e Cordão no Teatro Carlos Gomes em 1908. Comeu, que tinha música de Abdon Milanês e intérpretes experientes como Peppa Ruiz, já falamos sobre ela aqui, hein? João Colás, Medina de Souza e Estefânio Louro, entre muitos outros, foi anunciado como Revista Cômica de Acontecimentos, em 3 atos e 15 quadros.
Mantinha, no entanto, a estrutura das revistas de ano, com 2 compadres conduzindo o enredo, no qual Rei Momo, disfarçado de Abdul Hamid, árabe muçulmano, e Carnaval, que se apresentava como Zé Pereira. Conduziam o habitual passeio pelo Rio de Janeiro, em que desfilavam os acontecimentos do ano anterior. Apesar de retratar a festa como decadente e desanimada, Comeu é uma das primeiras revistas que tem o carnaval como assunto central, destacando o que representava sentimentalmente para os habitantes da cidade. O Cordão, escrita por Arthur Azevedo a pedido da atriz Sinira Polônio, que a representou com sua companhia no Teatro Carlos Gomes em fevereiro de 1908, suscita dúvidas quanto ao gênero a que pertence. Alguns autores a classificam como revista carnavalesca, outros como burleta escrita para o carnaval. Tendo a festa popular como tema, o espetáculo alcançou grande êxito, sendo remontado com frequência 4 vezes em 1909, uma vez em 1910, 2 vezes em 1918, 2 vezes em 1921 e uma vez em 1922. Olha só, naquela época, como era tudo, como eles davam valor a isso, né? E o quanto foi sucesso naquela época, em 1900, nós estamos falando muito tempo atrás, né, gente? Então, até hoje, nós temos agora, óbvio, né, com formatos diferentes, com jeitos de apresentações diferentes do que era antes, mas olha como vem de longe o nosso carnaval, né? Como ele estava ali já soando há muitos anos atrás. Então, tudo isso é importante a gente buscar na história pra gente poder, eu falo muito isso, né? Pra gente poder entender o que é o nosso presente. A gente só consegue entender o nosso presente quando a gente busca na história, né? Então, quando a gente fala, eu quero conhecer o teatro, ok, é legal a gente conhecer as técnicas do teatro, conhecer como se portar no palco, como falar, melhor dicção, como interpretar. Tudo isso é óbvio que é importante, mas é importante a gente entender por que a gente está querendo fazer teatro, né? Por que isso ocupa um espaço? Tem algo maior, né? Então, entender, fazer o curso de teatro para poder e também entender o que é o teatro, isso é de grande valor, isso é de grande importância. Por isso que eu estou trazendo toda essa arte, toda essa história aqui, um pedacinho, né? Porque é muita coisa desses bastidores lá da época, né, lá no Rio de Janeiro, em 1800, 1900, né, na época do Império, né. Bom, e aí, vamos dar continuidade, nós vamos entrar agora num assunto falando sobre autores ensaiadores e ensaiadores, né, então, vamos continuar dentro dos bastidores, entendendo como é que tudo funcionava, o que estava acontecendo ali. Bom, vamos lá? Ocupando o lugar que ficava vago com a morte de Arthur Azevedo e seu parceiro Moreira Sampaio, destacam-se entre os inúmeros autores do teatro musicado surgido nas 2 primeiras décadas do século XX, Cardoso de Menezes, Carlos Bittencourt, Raul Pederneiras e Luiz Peixoto. Todos pertenciam ou relacionavam-se com um especial grupo de escritores, caricaturistas e compositores, os chamados humoristas boêmios, artistas intelectuais cariocas que tiveram enorme atuação por meio do riso, da descontração e da criatividade, na crítica da modernidade imposta pelo projeto de Cidade Vigente, que tinha como modelo a cultura europeia. Né? Então, já estava tudo ali, né, ocorrendo. Olha só, gente, a gente estava falando aqui, ó, aqui tem uma foto aqui, ó, os dramaturgos Raul Pederneiras, João Foca e Luiz Peixoto. Ó, os grandes nomes já estavam ali, né? Já estavam acontecendo na história, né? Mas é isso, gente. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Vou dar uma cortada, mas vou dar continuidade no próximo vídeo. Então fique aqui, tá? Porque tem grandes nomes aqui, tem grandes autores. Com certeza você já ouviu na escola, já ouviu em algum lugar esses nomes. E poucas pessoas às vezes sabem que veio também, que estava ali dentro do teatro, né? Então, se você quiser conhecer, continua aqui comigo, curte, compartilha
E não esquece de voltar, porque nós temos muito ainda para falar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!